Meu nome é Daniel, eu saúdo os irmãos com a santa paz de Deus. E eu gostaria de estar fazendo um estudo bíblico sobre por qual motivo Moisés não entrou na terra prometida. Porque existem muitas teorias do porquê que Moisés não entrou na terra prometida. Uns vão dizer que é porque ele bateu na rocha com ira, outros vão dizer que ele não entrou na terra prometida porque ele deveria ter falado com a pedra e não falou com a pedra, Outros vão dizer que é porque ele quebrou as tábuas da lei, onde estava escrito os 10 mandamentos. E a gente não precisa desenvolver teorias para entender por que Moisés não entrou na terra prometida. A palavra de Deus, ela fala o motivo. E é isso que eu gostaria de estar tratando com os irmãos nesse pequeno estudo bíblico que a gente vai ter agora. E eu gostaria de começar com essa passagem aqui, Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 5. Yahvé respondeu a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel. Leva contigo na mão o cajado com que feriste o Nilo e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha do monte Horebe. E baterás na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. Quando a gente pega esse capítulo 17 aqui, a gente vai ver que o povo estava exigindo água, para Moisés. Moisés vai até dizer que faltava pouco para ele ser apedrejado pelo povo. E Moisés vai falar para Deus o que era para ele fazer. E nesse capítulo 17 aqui, Deus fala para Moisés: você pega o cajado, você passa e você vai bater na rocha. E o texto bíblico vai dizer que foi isso que Moisés fez. Então a gente não pode dizer que a desobediência de Moisés foi pelo fato de ele ter batido na pedra com ira ou não, se ele bateu com raiva ou não. Isso não tem muito sentido, Porque o texto bíblico vai dizer, e Moisés assim fez na presença dos anciãos, Que era para ele ter batido na rocha? Era, e ele bateu. Então, ele bateu até 2 vezes na rocha, Mas o texto bíblico também não fala nada se o problema foi esse, ele ter batido 2 vezes na rocha, se ele ter batido na rocha com ira ou não, E quando a gente, por exemplo, vai aqui, Deuteronômio capítulo 32, olha só que interessante, a gente, conforme vai buscando as passagens, a gente vai tendo mais detalhes sobre o que aconteceu. Olha só, Deuteronômio 32 vai dizer, naquele mesmo dia, Yahvé falou a Moisés: sobe a esta montanha de Abarim até o monte Nebo em Moabe, em frente a Jericó, e contempla Canaã, a terra que concedo aos filhos de Israel como propriedade. Ali na montanha que tiveres subido, morrerás, e vais reunir-te aos teus antepassados, assim como teu irmão Arão, que faleceu no monte Hor e foi reunido a seu povo. Assim há de ser, pois foste os 2 infiéis. Olha só que interessante. Aqui já está dando um detalhe. Por que Moisés, e não somente Moisés, mas Moisés e Arão não entraram na terra prometida? Ele vai dizer, assim há de ser, pois foste os 2 infiéis a mim. Eles foram infiéis no meio da congregação israelita, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. E porque não sustentastes a minha santidade entre os filhos de Israel. Olha só, ele dando mais um detalhe, Eles foram infiéis a Deus, e vai dizer, e eles não entraram na terra prometida porque eles não sustentaram a santidade de Deus entre os filhos de Israel. Esse é o motivo pelo qual eles não entraram na terra prometida. Foram infiéis e não sustentaram a santidade de Deus entre os filhos de Israel. E a gente se pergunta, isso levanta alguns questionamentos, mas como assim?
foram infiéis, né? Mas foram infiéis a que ponto? O que eles fizeram para ser infiéis? Eles não sustentaram a santidade de Deus. Mas não sustentaram a santidade de Deus como? Né? A gente teve mais detalhes aqui? Teve, mas ainda a gente não sabe ainda do que se trata. E quando a gente, por exemplo, vai aqui em Salmos, capítulo 106, olha só que interessante, ó, Salmos capítulo 106, versículo 32, ó. Contudo, eles ainda provocaram a indignação do Senhor junto às águas de Meribá, e por causa deles aconteceu um infortúnio a Moisés. Olha só que interessante, né? Em Salmo 106 está dizendo que o povo deixou Deus indignado, né? Porque o povo, numa incredulidade terrível, depois de tantos milagres, depois de tantos sinais, depois de tanta coisa que Deus já tinha feito, não era para o povo estar daquele jeito, né? E eles provocaram um infortúnio a Moisés, né? Eles perturbaram Moisés, eles irritaram Moisés, né? Eles pressionaram Moisés. Moisés ficou muito perturbado com aquilo, muito abalado com aquilo, né? E olha só que interessante o versículo 33, ó. Quando Moisés sofreu esse infortúnio, né? Essa perturbação do povo de Israel, olha só que interessante o versículo 33, ó. Porquanto, sendo rebeldes contra o Espírito de Deus, induziram Moisés a falar sem refletir. Olha só que interessante. Então, quando a gente vê lá como que Moisés foi infiel a Deus, né? Como que Moisés foi infiel a Deus? Como que Moisés não sustentou a santidade de Deus? E a gente vai chegando ao entendimento de que ele falou sem refletir. Ele falou algo que ele não deveria ter falado, né? Esse é o motivo pelo qual ele não entrou na Terra Prometida, né? E aí a gente se pergunta, tá? Ele foi infiel, ele não sustentou a santidade de Deus, ele falou aquilo que ele não deveria ter falado, mas o que ele falou? O que ele falou? Né? Essa é a grande pergunta. Você vê várias passagens, cada passagem vai falando alguma coisinha, e a gente vai finalizar aqui em Números, no capítulo 20. Aqui a gente vai descobrir o que ele falou, né? Que fez com que ele não entrasse na Terra Prometida. Então olha só que interessante, ó. A gente vai no versículo 9, ó, Números 20, versículo 9. Então Moisés pegou o seu cajado que estava diante do Senhor, né? Deus tinha mandado ele pegar o cajado para bater na rocha, ele pegou o cajado. Como este lhe havia instruído, Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo. E em seguida Moisés exclamou, né? Agora que vai dizer o que Moisés falou que fez com que ele fosse infiel a Deus. O que Moisés falou que fez com que ele não sustentasse a santidade de Deus. Olha só o que Moisés vai dizer. Ouvi agora, rebeldes, será que teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Né? Olha só que interessante. Moisés está falando de uma maneira como se ele fosse realizar um milagre, né? Ao invés dele realizar um milagre dando glórias a Deus, né? Ao invés dele dizer assim, ó povo de Israel rebelde, povo incrédulo, Deus é aquele que vai dar água para vocês, seus rebeldes, seus incrédulos. Ao invés de ele dizer isso, não, ele vai dizer, não, será que é eu que vou ter que dar água para vocês agora? Né? Será que eu vou ter que dar água para vocês? Né? Como se ele estivesse fazendo as coisas acontecer. Como se ele tivesse poder de fazer as coisas acontecer. Então ele falou de uma maneira, né, tirando Deus totalmente da realização daquela obra, da realização daquele milagre.
né? Isso fez com que ele fosse infiel a Deus, né? Isso fez com que ele não sustentasse a santidade de Deus. Então olha só, vai dizer isso, né? Será que teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Em seguida Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com seu cajado. Imediatamente jorrou água potável e saciou a sede de todo o povo e de seus rebanhos. Contudo, disse Yahvé a Moisés e Arão: visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e palavra, à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que lhe dei. Olha só que interessante. Então, ele vai, nessa passagem aqui, ele também vai dizer, ó, porque vocês não confiaram o suficiente na minha pessoa, porque vocês não confiaram em mim, né? Porque vocês não deram glória para mim, porque vocês não me honraram, né? Diante dos filhos de Israel, né? É como se vocês estivessem realizando um milagre, é como se fosse o poder de vocês, é como se fosse a capacidade de vocês, né? Vocês não vão entrar nessa terra prometida, né? Quando a gente vai aqui no versículo 32, que a gente leu, né? Ele vai dizer, ó, por esse motivo, olha aqui, ó, por esse motivo contemplarás a terra prometida à sua frente, mas não poderá entrar nelas, né? Que motivo, ó? Não sustentastes a minha santidade entre os filhos de Israel. Por este motivo. Então ele está dizendo, ó, foi por causa desse motivo. A gente não precisa ficar desenvolvendo teoria, né? Não, foi porque Moisés quebrou as tábuas lá dos 10 mandamentos, foi porque Moisés devia ter falado com a pedra, não falou com a pedra, foi porque Moisés bateu na rocha. Não, a gente não precisa ficar desenvolvendo teoria. O texto está dizendo, por esse motivo contemplarás a terra prometida à sua frente. Que motivo? Não sustentou a santidade de Deus entre os filhos de Israel, né? Como que ele não sustentou? Da maneira como ele falou, né? Essa maneira arrogante dele falar, será que é eu que vou ter que dar água para vocês agora, povo incrédulo, povo rebelde, né? Isso desonrou a Deus. E qual que é o ensinamento que isso nos traz, irmãos? Isso nos traz um ensinamento que muitas vezes, diante das circunstâncias, diante de nós sermos pressionados por algumas pessoas, muitas vezes nós falamos de alguma maneira que pode desonrar a Deus, que pode fazer com que Deus não seja glorificado na maneira com que a gente venha falar. Isso pode ter consequências terríveis, assim como teve uma consequência terrível aqui na vida de Moisés. Por isso que a gente não pode usar as nossas palavras de qualquer maneira, mediante as circunstâncias, né? A gente não pode usar as palavras de qualquer maneira, né? Simplesmente porque a gente está sendo pressionado por alguém. É preciso, irmãos, que nós venhamos sempre ter em mente que Deus precisa ser honrado, Deus precisa ser glorificado, Deus precisa ser engrandecido da maneira com que nós venhamos a falar, né? Moisés desonrou a Deus, né? As consequências foram terríveis. E na nossa vida, irmãos, quando nós começamos a falar de qualquer maneira, quando nós começamos a falar, a agir, baseado em circunstâncias, baseados na pressão, por sermos pressionados, sabe, irmãos, nós podemos correr o mesmo risco de Moisés. Nós podemos desonrar a Deus, podemos desonrar a santidade de Deus. Então, irmãos, esse é o estudo bíblico que mostra o porquê que Moisés não entrou na terra prometida, né, irmãos? Foi a maneira como ele falou de uma maneira que não honrou a Deus, falou de uma maneira que não glorificou a Deus, tá bom? Deus abençoe então os irmãos e fiquem com Deus.